Olá, gente, boa tarde. Estamos aqui, eu e a minha colega Adriana Teixeira. Olá, boa tarde, gente. Viemos hoje apresentar para vocês nosso mapa conceitual, certo? Com o tema Os Avanços da Educação no Brasil. E não teria como a gente falar sobre os avanços da educação no Brasil sem falar sobre a história da educação. Não é isso, Adriana? Isso mesmo, Damária. E também passando para agradecer a compreensão da professora Verônica e também agradecer aos demais coleguinhas pela paciência. Isso mesmo. E estamos sim seguindo as orientações da OMS. Estamos aqui, com o nosso álcool em gel e olha, Hashtag fique em casa. um beijo. E desde já, né, vamos mandar os parabéns para a nossa colega Leninha. Felicidades, amiga. Deus te abençoe sempre. Feliz vida. E um beijo enorme para o No grupo das lindinhas. Saudade de vocês. E no coração de cada um. Tchau. A história da educação no Brasil evoluiu em rupturas marcantes. A primeira ruptura travou-se com a chegada dos portugueses ao território do Novo Mundo. Não podemos deixar de reconhecer que os portugueses trouxeram um padrão de educação próprio da Europa, o que não quer dizer que a população que por aqui vivia já não possuía características próprias de se fazer educação. Isso mesmo, e convém ressaltar que a educação que se praticava entre as populações indígenas não tinha as marcas repressivas do modelo educacional europeu. Então, bora lá. No período jesuítico, a educação indígena foi interrompida com a chegada dos jesuítas em março de 1949. 15 dias após a chegada, edificada a primeira escola elementar brasileira. No Brasil, os jesuítas se dedicaram à pregação da fé católica e aos trabalhos educativos. Eles perceberam que não seria possível converter os índios à fé católica, sem que soubesse ler e escrever. Todas as escolas jesuítas eram regulamentadas por um documento escrito por Inácio de Loyola, o Ratio Studiorum. Este modelo funcionou absoluto durante 210 anos, quando uma nova ruptura marca a história da educação no Brasil. Em 1759, a expulsão dos jesuítas. No momento da expulsão, os jesuítas tinham 25 residenciais, 36 missões e 17 colégios e seminários, além de seminários menores e escola de primeiras letras instalada em todas as cidades onde havia casas da Companhia de Jesus. A educação brasileira, com isso, vivenciou uma grande ruptura histórica no processo já implantado e consolidado como modelo educacional. Período Pombal, 1760. Dessa ruptura, pouca coisa restou da prática educativa no Brasil. A educação jesuítica não convinha aos interesses comerciais emanados por Pombal. Ou seja, se as escolas da Companhia de Jesus tinham por objetivo servir aos interesses da fé, Pombal pensou em organizar a escola para servir aos interesses do Estado. Portugal logo percebeu que a educação no Brasil estava estagnada. Os professores geralmente não tinham preparação para a função, já que eram improvisados e mal pagos. Eram nomeados por indicação ou sob concordância de bispo e se tornavam proprietários vitalícios de suas aulas régias. Período Joanino, 1808. A vinda da família real permitiu uma nova ruptura com a situação anterior. Para atender às necessidades de sua estadia no Brasil, Dom João VI abriu academias militares, escola de direito e medicina, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico. Sua iniciativa mais marcante em termos de mudança foi a imprensa régia. Período imperial, Dom João VI volta a Portugal em 1821. Em 1822, Dom Pedro I proclama a independência do Brasil. Em 1823, na tentativa de suprir a falta de professor, institui-se o método Lancaster, ou do ensino mútuo, onde o aluno treinado, decurião, ensinava um grupo de 10 alunos, decúria, sob a rígida vigilância de um inspetor. Em 1824, ortoga a primeira Constituição brasileira, artigo 179. Dessa lei magna dizia que instruções primárias gratuitas para todos os cidadãos. Em 1826, um decreto instituiu 4 graus de instruções: pedagogias, escolas primárias, liceus, ginásios e academia. Em 1827, um projeto de lei dispõe a criação de pedagogias em todas as cidades e vilas, além de prever o exame na seleção de professores para nomeação. Em 1834, o ato adicional à Constituição dispõe que as províncias passariam a ser responsáveis pela administração do ensino primário e secundário. Graças a isso, em 1835, surge a primeira escola nova do país, em Niterói.
Se houve intenção de bons resultados, não foi o que aconteceu, já que pelas dimensões do país, a educação brasileira perdeu-se mais uma vez, obtendo resultados pífios. Em 1837, onde funcionava o seminário de São Joaquim, na cidade do Rio de Janeiro, é criado o Colégio Pedro II, com o objetivo de se tornar um modelo pedagógico para o curso secundário. Efetivamente, o Colégio Pedro II não conseguiu se organizar até o fim do Império para atingir tal objetivo. Período da Primeira República, em 1889, a República proclamada adotou o modelo político americano baseado no sistema presidencialista. Na organização escolar, percebe-se a influência da filosofia positivista. Em 1890, a reforma de Benjamin Constant tinha como princípios orientadores a liberdade e a laicidade do ensino, como também a gratuidade da escola primária. Esses princípios seguiam a orientação do que estava estipulado na Constituição brasileira. Uma das intenções desta reforma era transformar o ensino em formador de alunos para os cursos superiores, a lógica entre as matérias e retirar a biologia, a sociologia e a moral, acentuando assim a parte literária em detrimento da científica. Em 1911, a reforma Rivadavia Correia pretendeu que o curso secundário se tornasse formador do cidadão e não como simples promotor, a um nível seguinte. Retornando à orientação positivista, prega a liberdade de ensino, entendendo-se como a possibilidade de oferta de ensino que não seja por escolas oficiais, de frequência. Além disso, prega ainda a abolição do diploma e também de um certificado de assistência, aproveitando a transferência de exame de admissão ao ensino superior para as faculdades. Os resultados desta reforma foram desastrosos para a educação brasileira. O período de Segunda República, em 1930, a Revolução de 30 foi o marco referencial para a entrada do Brasil no mundo capitalista de produção. A acumulação de capital no período anterior permitiu com que o Brasil pudesse investir no mercado interno e na produção industrial. A nova realidade brasileira passou a exigir a mão de obra especializada e para tal era preciso investir na educação. Em 1930 foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública. Em 1931, o governo provisório sanciona decreto organizando o ensino secundário e as universidades brasileiras, ainda inexistente. Estes decretos ficaram conhecidos como Reforma Francisco Campos. Em 1932, um grupo de educadores lança à nação o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, redigido por Fernando de Azevedo e assinado por outros acentuados educadores da época. Em 1934, a nova instituição dispõe pela primeira vez que a educação é direito de todos, devendo ser administrada pela família e pelo poder público. Ainda nesse mesmo ano, por iniciativa do governador Armando Salles Oliveira, foi criada a Universidade de São Paulo, a primeira a ser criada e organizada segundo as normas do Estatuto da Universidade de Brasília de 1931. Em 1935, o secretário da Educação do Distrito Federal, Anísio Teixeira, cria a Universidade do Distrito Federal. Período do Estado Novo. Refletindo tendências fascistas, é outorgada uma nova Constituição em 1937. A orientação política educacional para o mundo capitalista fica bem explícito. A preparação de um maior contingente de mão de obra para as novas atividades abertas pelo mercado. Neste sentido, a Constituição enfatiza o ensino pré-vocacional e profissional. As conquistas do movimento renovador, influenciada a Constituição de 1934, foram enfraquecidas. Nessa nova Constituição de 1937, marca uma distinção entre o trabalho intelectual para as classes mais favorecidas e o trabalho manual, enfatizando o ensino profissional para as classes mais desfavoráveis. Em 1942, por iniciativa do ministro Gustavo Capanema, são reformados alguns ramos do ensino. Essas reformas receberam o nome de Leis Organizadas do Ensino e são compostas por decretos-leis que criam o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e valoriza o ensino profissionalizante. O ensino ficou composto, nesse período, por 5 anos de curso primário, 4 de curso ginasial e 3 de colegial, podendo ser na modalidade clássico ou científico. O ensino colegial perdeu seu caráter propedêutico de preparatório para o ensino superior e passou a se preocupar mais com a formação geral. Período da Nova República, 1946. O fim do Estado Novo
consubstanciou-se na adoção de uma nova Constituição de cunho liberal e democrático. Esta nova Constituição na área da educação determina a obrigatoriedade de se cumprir o ensino primário e dá competência à União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Além disso, a nova Constituição fez voltar ao preceito de que a educação é direito de todos, inspirada nos princípios proclamados pelos pioneiros, no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, nos primeiros anos da década de 30. Em 1946, o então ministro Raul Leitão da Cunha regulamenta o ensino primário e o ensino normal, além de criar o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC. Baseado nas doutrinas emanadas pela Carta Magna de 1946, o ministro Clemente Mariani cria uma comissão com o objetivo de elaborar um anteprojeto de reforma geral da educação nacional. Em 1948, esse anteposto foi encaminhado à Câmara Federal, dando início a uma luta ideológica em torno das propostas apresentadas. Em 1950, em Salvador, Anísio Teixeira inaugura o Centro Popular de Educação, Centro Educacional Carneiro Ribeiro, dando início à sua ideia de escola-classe e escola-par. Em 1952, em Fortaleza, o educador Lauro de Oliveira Lima inicia uma didática baseada nas teorias científicas de Jean Piaget, o médico psicogenético. Em 1953, a educação passa a ser administrada por um ministério próprio, o Ministério da Educação e Cultura. Em 1961, tem início uma campanha de alfabetização, cuja didática, criada pelo pernambucano Paulo Freire, propunha alfabetizar em 40 horas adultos analfabetos. Em 1962, é criado o Conselho Nacional de Educação, os Conselhos Estaduais de Educação e é criado também o Plano Nacional de Educação e o Programa Nacional de Alfabetização pelo Ministério da Educação e Cultura, inspirado no método do Paulo Freire. Período do regime militar. Em 1964, um golpe militar aborda todas as iniciativas que se revolucionam a educação brasileira, sob o pretexto de que as propostas eram comunizantes e subversivas. O regime militar espelhou na educação o caráter antidemocrático de sua proposta ideológica do governo. Professores foram presos e demitidos, universidades foram invadidas, os estudantes foram calados e a União Nacional dos Estudantes proibida de funcionar. O Decreto-Lei 477 calou a boca de alunos e professores. Para erradicar o analfabetismo, foi criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização, Mobral, aproveitando-se em sua didática do expurgado, o método Paulo Freire. O Mobral propunha erradicar o analfabetismo no Brasil. Não conseguiu e, entre denúncia de corrupção, acabou por ser extinto no seu lugar e criou-se a Fundação Educar. Em 1971, no período mais cruel da ditadura militar, onde qualquer expressão popular contrária aos interesses do governo era abafada muitas vezes pela violência física e que é instituído a Lei 5.692, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A característica mais marcante desta lei era tentar dar à formação educacional um cunho profissionalizante. Em 1992, o senador Darcy Ribeiro apresenta um novo projeto. Em 1996, a atual LDB foi sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e pelo ministro da Educação Paulo Renato. Baseado no princípio do direito universal à educação para todos, a LDB trouxe diversas mudanças em relação às leis anteriores, como a inclusão da educação infantil, creches e pré-escolas como primeira etapa da educação básica. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, artigo 4. Em 2000, a taxa de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais de idade caiu de 20% para 13,6%. 2005 foi aprovada a Lei nº 11.096, que instituiu o Programa Universidade para Todos, ProUni, que concede bolsas de estudos em instituições de ensino superior particulares a estudantes de escolas públicas de baixa renda ou estudantes de escolas particulares nas condições de bolsistas, utilizando como referência a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Em 2007, foi promulgada a Lei do Fundeb, que se caracteriza como a maior fonte de recursos destinados para a educação.
Eles são distribuídos de acordo com o número de alunos matriculados nas redes estaduais e municipais estabelecido pelo censo escolar. No mesmo ano, houve o lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação, PDE, que por meio de inúmeros programas objetivando suprir as deficiências e carências da educação brasileira e superar um estágio de educação ainda limitado. Em 2018, o Ministério da Educação investiu 1,5 bilhão para criar, em todo o país, 500 mil novas vagas de ensino médio em tempo integral até 2020.